Seguimos com a leitura comentada do livro Cartas de Cristo. Essa é a parte 5 da carta 1. Vamos falar nesse vídeo sobre a remoção dos bloqueios internos. A gente vai falar sobre padrões emocionais e o esquema mental. A gente terminou o vídeo anterior falando sobre o nosso esquema mental. Cristo, aqui na carta 1, fala sobre a importância de observar o nosso esquema mental, se estamos felizes, satisfeitos com ele, certo? E o quanto que ele cria toda a nossa realidade, né? Assim como os nossos padrões emocionais. Então ele fala aqui, nesse trecho da carta 1, que os padrões emocionais e o esquema mental são ferramentas criativas. É o que cria a nossa realidade. Ele fala que é mais difícil a gente descobrir quais são essas emoções profundamente arraigadas que estão no nosso consciente ou no subconsciente. Ele diz que é mais difícil perceber essas emoções por causa das emoções do nosso dia a dia, as emoções da nossa rotina. A gente está falando então de duas emoções, né? Dois campos de emoção. Então, as emoções da rotina são impaciência, ansiedade, medo, desânimo, essas emoções que são mais rasas, mais superficiais, que são mais rápidas. Mas existe outro campo de emoção que são esses padrões emocionais, né? Que aí a gente está falando de algo mais profundo, que a gente está falando, por exemplo, de uma incapacidade, uma sensação de incapacidade de realização, ou uma sensação de não ser amada, de não ser valorizada, uma sensação de escassez, de limitação, né? E essas emoções mais profundamente arraigadas, aqui eu vou dar meu relato, né, que eu estou vivendo aqui no momento. Estou participando de uma cura de 21 dias da chama violeta. A função desses rituais, por exemplo, de 21 dias, de orações, meditações guiadas, né, às vezes, são muito importantes para acessar essa profundidade emocional. Se a gente não faz isso, a gente fica muito na superfície. Então, a cura que é espiritual, né? Essa cura que precisa ir lá fundo no espírito, que precisa ir lá fundo no nosso subconsciente, nessas emoções limitantes, a cura disso precisa desses rituais, precisa de constância. Eu estava aqui escrevendo sobre esse trecho, que eu tenho aqui um resumo, né, para fixar bem o que eu quero falar, e eu estava refletindo sobre o poder da constância, gente. É muito importante que a gente seja constante, né? Então, por exemplo, você quer manifestar uma realidade, a gente está falando sobre isso aqui. Para você começar a acreditar nessa realidade, que essa realidade vai se dar, né? Para você sentir gratidão por essa realidade, sentir gratidão antecipada por uma realidade que ainda não existe, né? Para você se conectar com Deus, tudo isso precisa de constância, precisa de repetição, dia após dia. Se a gente não tem isso, não tem nada. A gente não consegue. E aí, a gente pode acreditar que não é possível. Só que, na verdade, a gente não tentou o suficientemente. A gente não repetiu ações. Isso como tudo na vida, né? A gente quer ser bom em algo, a gente quer realizar algo, só que a gente quer de um dia para a noite. A gente quer fazer uma vez e conseguir. E não é assim. A gente realmente precisa repetir. E muitas vezes a gente falha. Eu falho, você falha, todo mundo falha. Então é o seguinte, falhou, é normal. Volta, a gente precisa voltar. A gente precisa fazer sem querer fazer, né? Ah, não tô com vontade, mas não é sobre a vontade. Você tem um objetivo, você sabe que isso aqui te leva no seu objetivo. Você precisa fazer, mesmo quando você não tá com vontade. Então não é sobre ter vontade. Todas essas questões são importantes da gente refletir, né? Que são que atrapalham a nossa realização.
que atrapalha a nossa realização é a falta de constância no que a gente já sabe que vai trazer um valor pra gente, uma mudança pra gente. Então, eu tô fazendo essa roda de cura no momento. Não é roda, né? Na verdade é Rota da Abundância Violeta, pela Juliana Fadu. Ela tem canal aqui no YouTube, se vocês quiserem pesquisem. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, né? Nesse momento que eu tô gravando, eu tô fazendo. Mas existem muitas coisas no YouTube mesmo em relação a isso, né? Existem muitas práticas para fazer. Hoje o que a gente mais tem é acesso a isso. Então, o que eu quero falar é muito importante que a gente faça. E aí ele sugere uma escrita e depois ele vai falar como, né, também curar esses padrões emocionais, tá? Ele sugere a escrita de uma carta. Ele fala para a gente escrever uma carta que é para nós mesmos, tá? Não é para agradar ninguém, nem a Deus, é para justamente a gente parar de criar bloqueios que impedem, né, a manifestação da vida que a gente quer. Então, na carta ele pede para você escrever: você está feliz em estar vivo ou preferiria deixar de viver? Ele fala para a gente ser muito honesto, sabe? Porque essa honestidade é muito importante para a gente curar as coisas. Então ele pede que a gente escreva como você realmente se sente em relação à vida. Ele diz pra gente escrever uma carta muito compassiva, né, honesta. E que, se a gente fala que a gente preferiria deixar de viver, ele diz que há aqui uma guerra contra si mesmo. Então, se você quer deixar de viver, existe uma guerra contra você, segundo ele, e essa guerra o impede de atrair tudo o que você poderia com um padrão emocional positivo, tá? Depois ele pede para você escrever como você se sente em relação aos seus parentes, a respeito também do seu emprego, dos seus colegas. Ele fala entretenimento, que eu não entendi muito bem o que ele quer dizer especificamente, outras raças, etc. Então, ele sugeriu para a gente escrever essa carta e para depois de um ano a gente ler essa carta. Ele diz para a gente guardar ela num lugar seguro. Ele fala que esse trabalho é por nós. Realmente não é para a gente se tornar uma pessoa melhor, para agradar ninguém, é para gente. Para a gente remover os bloqueios que nos impedem de ser feliz. Como tudo, né, gente? Como tudo que a gente deve fazer em prol do nosso autoconhecimento, da nossa cura, da nossa saúde, todos os hábitos saudáveis que a gente quer ter, todo o conhecimento que a gente quer adquirir, em primeiro lugar é pela gente. Não é, não deve ser, né? A gente não deve ter essa motivação, eu acredito que para outras pessoas, né? Claro que é muito importante considerar o coletivo, a gente entender que a nossa cura é a cura do mundo, mas em primeiro lugar é por você. Entender isso, eu acredito que faz com que a gente faça mais as coisas, sabe? E aí ele fala que a meditação e a oração constantes no seu Criador, no nosso Criador, vão trazer novas forças e iluminação que mudarão os nossos sentimentos e o nosso ambiente. Então ele fala pra gente se voltar sempre para Deus, que essa é a cura, né? Segundo ele, essa é o nosso modo de curar. A gente deve orar, a gente deve rezar, mas que aqui, muito importante é que nunca a gente deve focar no problema. A gente sempre deve focar na solução. Pedir a solução, acreditar que a solução será dada. Principalmente acreditar que a solução será dada. Ele fala: deixe que o Criador traga até você a solução certa que a sua mente humana é incapaz de elaborar. A nossa questão é que muitas vezes a gente quer resolver as nossas questões com a nossa mente, e isso é o que mais limita a gente, né, gente? Isso é o que mais limita a gente, inclusive a mente é um grande limitador no sentido também da gente não sentir essa conexão com Deus, da gente não ter tanta fé em Deus, da gente armazenar, né, acumular esses padrões emocionais. É a mente, né? A gente vai trazendo muitos pensamentos, esses pensamentos vão sendo repetidos dia após dia e a gente vai construindo essas emoções profundas aí. Gente, desculpa que a luz não tá boa, né? Aqui.
e eu não sei como melhorar. Então, assim, vamos focar na mensagem, porque na imagem não tá tão bom assim, mas pelo menos temos um arco-írisinho aqui. Então, ele fala, gente, é isso, agradeça. Aí ele começa a falar da gratidão, né? Que quando a gente agradece, é muito poderoso, né? A gente está impregnando na nossa consciência a percepção de que a nossa prece descansa com o Pai, consciência amorosa. Está sendo processada, ouve isso aqui, para visível manifestação no devido tempo, na hora certa. E ele fala que quando estava na Palestina, constantemente ele agradecia antes pelo trabalho realizado. O que eu sinto que muito nos atrapalha é a falta de fé mesmo. Isso eu falo por mim, né? Que em alguns momentos eu tenho fé, mas em outros não. E mais uma vez aqui eu acredito que seja a mente e os nossos hábitos, talvez muito celular, que nos impeça dessa fé. Porque a conexão espiritual, ela demanda presença, né? Ela demanda presença. Então, na maior parte do tempo a gente não está presente. Se a gente não medita, não faz uma yoga, menos ainda, né? Se a gente já acorda no celular, menos presente ainda estaremos. Então, a presença é o que traz essa conexão. Imagina que a presença é que tira a nossa nuvem, a nuvem que nos impede de enxergar, de sentir a presença de Deus dentro de nós, né? Essa presença que traz o contentamento, que traz a paz interior. Então, a mente sempre embota. Não é que a mente é ruim, a mente é uma ferramenta incrível que Deus nos deu, né? Mas ela é para ser utilizada pontualmente e não ela usar a gente, né? E não a gente ser servo delas, porque isso que acontece, nós somos servos da nossa mente. Por quê? Porque a gente se identifica com a mente. Então essa é a questão. Uma vez que você acha que você é a mente, você segue quem? Você. Você está achando que é você, né? Então você segue, você aprova tudo que você pensa, você acredita em tudo que você pensa, você acha que a sua mente é a verdade absoluta. E é isso que mais nos atrapalha, porque nós não somos a nossa mente. E essa separação é crucial para que a gente, mais uma vez, se direcione para Deus, para o Espírito, né? E aí, no Espírito, a gente sente mais gratidão, a gente sente mais essa fé. Então, basicamente, o que ele fala aqui na página 38 é que a gente deve se voltar para Deus. E aí ele fala que Deus é toda a proteção, é a fonte do nosso ser, que nos supre de todas as formas. E ele fala o seguinte, continuando o processo lá de voltar para Deus, ó, sempre peça pela solução correta, né? Ele falou isso, peça pela solução correta. Então, a gente tem um problema, a gente tem uma questão, a gente pede. Deus traz a solução correta. Porque a nossa mente não é capaz de saber a solução correta, porque ela é limitada. Se a gente for para o racional tentar resolver as nossas questões, nós estaremos limitados. Então, quem é que sabe a solução correta? Porque tem uma mente ilimitada, é Deus. Então, a gente se volta para Ele. Só que se a gente pede para Ele, a gente emana falta, como Ele é a fonte do nosso ser, somos imagem e semelhança de Deus, então, se a gente pede, a gente emana falta. Se a gente está emanando falta, se a gente está focando no problema e na falta, é mais disso que a gente vai construir, que a gente vai criar. Por quê? Porque você está emanando isso e isso vai se dar. Então, a oração não tem a ver com o que você pede, tem a ver com o que você emana, qual o seu estado de consciência. Por isso que é muito importante a gente praticar a espiritualidade, como eu falei da presença. A gente precisa agradecer. Porque agradecer é a fé, é a certeza de que aquilo ali vai ser realizado, de que aquilo ali vai ser concluído. E aí ele fala aqui que se a gente já pediu para resolver os nossos problemas, ele fala assim, ó, seria um insulto continuar levando para ele condições negativas passadas, né?
Isso desfaz imediatamente o trabalho que o pai criador está engajado. Então, o que acontece? A gente não confia, porque dia após dia a gente fica pedindo pela mesma coisa. E isso, na verdade, não é questão que é um insulto, né? Porque nada é um insulto para Deus. Foi uma forma dele se expressar, eu acho. Mas a questão é que a gente continua não acreditando, a gente fica pedindo. E isso mostra que a gente não acredita. E se a gente não acredita, não se realiza. Então, toda a questão é da nossa fé. Toda a questão que a gente deve trabalhar é na nossa fé. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a fé você não compra a fé. Você não pode ir ali e comprar uma fé, né? É por isso que a abundância, gente, não é só dinheiro. A abundância, em primeiro lugar, é um estado de espírito. A abundância, em primeiro lugar, está no espírito. Está no nosso estado. E a fé é um modo de ser abundância. Antes disso, a gratidão. Por isso que ele fala da gratidão. Agradecer é um estado de muita abundância. Só que eu preciso sentir a gratidão. E aí, como que a gente faz para sentir a gratidão? Praticando ela. Não tem como, é a prática. Não tem como fugir da prática. E mais uma vez a gente volta no início do vídeo que eu falo da constância. É através da constância. Não tem como fugir da constância. Porque é só repetindo, dia após dia. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, e como eu falei para vocês, eu falho, mas uma coisa que eu estava fazendo, que eu preciso retomar, e tenho essa consciência de que eu preciso retomar, é a escrita. Escrever o que eu já tenho, que eu posso agradecer no agora, e o que eu quero realizar, e eu já agradecer por isso antes. Porque não existe passado e futuro, só existe o agora. Então, se eu agradeço no agora por algo que eu quero realizar, aquilo vai se manifestar. Mas não é uma vez, são muitas vezes. É preciso continuar. Porque se a gente não emana, a gente vai se perdendo disso, a gente vai trazendo obstáculos, a gente vai desacreditando. Mas ele fala aqui que se você já pediu uma vez, é só uma vez que você precisa pedir, certo? Mas o que acontece? Ele diz que se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina naquele mesmo instante. Presta atenção, retorne uma e outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. O que ele está falando aqui é que as condições negativas precisam ser um passado na nossa mente. Então, a gente precisa repetir caso a gente não acredite ainda que aquilo ali está sendo solucionado naquele instante, né? Então, por isso que a repetição se faz necessária, para que a gente realmente acredite que aquilo será solucionado e está sendo solucionado. Só que ele falou antes o quê? No tempo certo aquilo ali vai se tornar realidade. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. O que a gente precisa fazer é o nosso trabalho, gente. A gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, não há como confiar que a parte de Deus será feita. E só nos cabe a nossa parte. Entregar para Deus a parte dele também cabe a nós. Essa também faz parte da nossa parte. Grava isso aqui, se precisar, volta e escuta novamente isso que ele falou aqui. A gente deve continuar repetindo até que a gente descarte aquilo ali, que aquilo ali se torne algo real para nós, que aquilo vai acontecer. Beleza? Então, temos exercício aqui nesse vídeo. Eu ia finalizar a carta 1, mas como o vídeo já está um pouco longo, eu vou deixar para outro vídeo finalizar. Então, exercício aqui. Escrever a carta. Eu ainda não escrevi essa carta em relação à vida. Eu vou escrever, porque às vezes a gente acha que a gente pensa assim, fala, é isso que eu penso em relação à vida, em relação aos parentes, em relação aos colegas, como ele colocou, né? Ele fala também em relação ao nosso emprego.
Mas quando a gente escreve, gente, vem muito mais coisa. Por isso que a escrita é muito importante. Escrevam. Eu tenho um caderno, como eu estava falando para vocês que eu preciso voltar, que é o caderno da gratidão e da manifestação, que eu agradeço por tudo que eu quero e por tudo que eu já tenho, por tudo que eu ainda quero no futuro, né? Que é futuro e presente se conversam. Então, escreva, né? Trabalhe a sua gratidão, trabalhe a sua presença, treine presença. Se você quer uma ajuda nisso, veja os meus cursos, porque eu tenho alguns cursos para trabalhar a questão da presença, né? Tanto cursos de respiração, quanto minha plataforma de yoga. Eu tenho, na verdade, um canal de yoga aqui, então, de forma gratuita, você poderia praticar a yoga do meu canal. Eu vou deixar aqui o link também na descrição. Mas para quem não pode fazer yoga de posturas, tem o curso Ser em Equilíbrio, que aí é só respiração, você não precisa de corpo para isso, né? Para quem tem limitações ali corporais. E outra coisa é, busca um negócio de cura, sabe? Se você me segue no Instagram, você pode mandar lá direct, ou se você tem meu WhatsApp, me manda, me pede, de alguma forma, essa rota da abundância violeta que eu tô fazendo de 21 dias, se você quiser. Mas para quê? Para curar essas emoções profundamente arraigadas, tá? A chama violeta, gente, é uma limpeza, é cura, transmutação, né? Então, se você está assistindo no momento em que eu postei, eu estou fazendo, você pode me pedir, eu estou aqui para ajudar, o que for, você... Enfim, estou aberta ao que você precisar de ajuda nesse processo, pode contar comigo, tá bom? No que eu puder te ajudar, fazer leitura de mapa também, eu sou astróloga, não sei se você sabe. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, os meus contatos. Eu, assim como você, estou desenvolvendo a minha fé. Então que a gente possa entender que é muito sobre isso. É muito sobre a nossa fé no nosso Criador e na garantia que Ele vai trazer a solução certa. E entregar para Ele e não controlar tanto com a nossa mente. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe, curta e se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito para assistir os próximos vídeos. Fiquem com Deus, obrigada por assistir até aqui e até mais.